Fala Moruca, beleza? Hoje eu tô aqui para apresentar o podcast sobre o Festival de MPB 2025 na Escola Moricunha. E hoje eu vou entrevistar a nossa querida professora. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Silvânia, estou na Escola Moricunha há 22 anos. E agora estamos com essa novidade aí, né? Desde o ano passado, na verdade, já é o nosso segundo festival de MPB Moruca. Sobre o projeto, qual que é o principal objetivo? Esse projeto surgiu no intuito, antes de, na verdade, buscar o intuito, eu vou falar sobre uma frase do Paulo Freire, tá? Que é muito mais importante a gente ter pessoas que saibam pensar, que saibam fazer críticas. Então, o pensamento crítico. Como criar um projeto e desenvolver o pensamento crítico em todos os anos e atingir todas as idades e atingir os jovens? MPB. Por incrível que pareça, muitas pessoas não conhecem o MPB, né? Então, resgatar a imagem do MPB. E agora, em 25, muito pertinente, né? Muito pertinente por tudo que está acontecendo no Brasil. No dia 21 mesmo, o Brasil foi às ruas, né? E nós vimos ali renascer um espírito de MPB, trazendo os nossos artistas ali, como Gilberto Gil, Caetano e Chico Buarque, e eles ali reivindicando o que há anos atrás foi reivindicado. Então, primeiro de tudo, o contexto vem da história. O aluno precisa saber da história, né? A música, a arte, elas são revolucionárias. O MPB é revolucionário. Então, nós não podemos deixar passar em branco e que os nossos alunos não possam desenvolver um senso crítico em cima desse período de 60, digamos assim, a 85. 1960 a 1985. É muito importante a gente falar o que a arte, o que a música fez pelo Brasil, né? Então, esses artistas que hoje, no dia 21 ali, no final de semana, foram às ruas, são os mesmos artistas que foram às ruas em período de ditadura. São os mesmos artistas que lutaram contra a censura, né? Que são o nosso orgulho de resistência, eu digo assim. E a juventude precisa entender que essas músicas não são simplesmente músicas. Elas eram metafóricas, né, e traziam códigos e codificadas, chegavam no povo e atingiam o objetivo de passar as mensagens para o povo, né? Ou seja, não fechem os seus olhos e mais não calem a sua voz, né? Tanto que nós temos, até dando um spoilerzinho aí, no nosso festival desse ano, nós temos mais uma vez a música Cálice. O ano passado nós trouxemos ela de um formato e esse ano nós vamos trazer novamente, né, em outro formato, porque o que nós não podemos e o que a juventude não pode, e ela tem que entender a partir de projetos como esse, e a escola é fundamental, que calar-se não muda nada. Entenderam? Calar-se não vai mudar nada. Mas o estudar história, saber se posicionar, saber reivindicar os seus direitos, isso vai mudar. Então, o MPB, no meu coração, tá? O MPB, ele surge para isso. No ano passado, numa idealização de um projeto, eu e a Patrícia, a vice-diretora Patrícia, que falam sobre, porque ela, assim, ó, ela abraça projetos. Eu preciso falar da Patrícia que ela abraça projetos. E ao pensar num projeto, justamente isso, de trazer um pensamento crítico para a juventude, o ano passado nós tocamos o terceiro ano. Esse ano é todos, primeiro, segundo, terceiro ano. É formar esta consciência. Então, o MPB, quando tu me perguntaste qual é o principal objetivo desse projeto, é formar de uma forma diferente, digamos assim, sem o conteudismo, o peso do conteudismo, o pensamento crítico, tá? Então, reivindicar os direitos, ser resistência e não aceitar nos calar. Nós precisamos manifestar que estamos descontentes, sim, com aquilo que não está certo no Brasil. E diante dessa narrativa,
como que os alunos vão se envolver e participar do projeto MPB? A partir de um estudo, uma pesquisa que a gente faz, e sempre é importante esclarecer para os novos que vão chegando ali o que é MPB, como foi, o que aconteceu, o que aconteceu de 60 a 85, qual é o peso da MPB e dos artistas. A gente seleciona, e eu deixo muito por conta do protagonismo deles, o que a voz deles quer dizer hoje. Então, o que eles trazem da MPB para o hoje. Então, eu tenho muito assim, Sujeito de Sorte, numa adaptação do Emicida em Amarelo, né, que ficou muito bom. Eu tenho Dança, Expressão Corporal, Cálice, num formato que vai surpreender muita gente. Então, assim, tem muitas surpresas no meio e eu quero dizer que vai impactar bastante. Então, eles atuam dançando, recitando, misturando estilos, porque até o próprio MPB é uma mistura de estilos, né? Rock, bossa nova, samba. Então, eles trazem tudo isso para o palco. Dentro do Festival do MPB, existe algum recorte específico que vocês queiram destacar? Sim, esse ano nós estamos fazendo algo diferente que nos surpreendeu também. Vejam bem que nós fomos surpreendidos no dia 12 de setembro, que por lei foi decretado que Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha tornaram-se patronos da música popular brasileira. E nesse recorte, justamente, nós estamos homenageando esse ano não só a música popular brasileira, mas Lupicínio Rodrigues, nosso gaúcho, que serviu de inspiração para muitos outros artistas, como Caetano, Elis Regina, Gilberto Gil. O Lupe é um cantador dos amores, que eu digo assim, um sofredor, e isso acabou impulsionando muita gente na sua arte e contaminou, digamos assim, a MPB. Então, é algo que vem surpreender, porque nós não imaginávamos que justamente nesse processo de construção do projeto, que não veio a calhar no seguinte também, eu quero observar, a URGS nesse ano, vestibular, vai cobrar 16 músicas do Lupe. Então, 16 composições do Lupe no vestibular. Então, isso me inspirou também a trazer o Lupe para esse ano. E aí, ter essa surpresa que o Lupicínio Rodrigues foi decretado patrono da música popular brasileira, nossa, nos deixou muito felizes, sabe? Assim, veio fechar, digamos assim, tudo que a gente preparou, sabe? E toda a brincadeira também que nós vamos fazer, porque o Lupe também é o criador da letra do hino do Grêmio, né? Então, vamos fazer uma brincadeira com isso também. Esse é um dos recortes, homenagem ao Lupicínio Rodrigues. E outra coisa que nós vamos fazer que não tínhamos feito ainda é a questão da solidariedade. Até então, nós apresentávamos Semana Cultural e o primeiro festival, tudo gratuito. E esse ano continua sendo gratuito, mas nós estamos pedindo em troca 1 quilo de alimento não perecível. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de massa, óleo, porque nós queremos fazer uma parceria com a Pastoral da Ubra, né? E fazer um Natal diferente esse ano para as pessoas que justamente precisam da pastoral. Então, são esses dois recortes importantes, significativos, assim, além de toda essa manifestação da música popular. Né? Com certeza. Inclusive, é importante destacar que alguns dias atrás houve um festival destacando toda essa questão da importância do Lupicínio, que foi até apresentado no RBS TV, e foi simplesmente espetacular. Ele falava que o Rio Grande do Sul era um lugar que ele sempre voltaria novamente, porque ele tem um carinho muito especial pelo Rio Grande do Sul, e é muito incrível ver essa parte dele. E tu sabe que quando me chamou a atenção, porque eu estou sempre atenta, a professora de literatura está sempre atenta, nas leituras obrigatórias, né, para o vestibular. E quando eu vi que teriam 16 canções do Lupe, eu disse, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, vou puxar o Lupe para o MPB. E aí, o cliente disse, não por acaso, ele foi, né, por lei, agora é patrono da música popular brasileira. Nosso gaúcho, né? E claro que teremos aí algumas homenagens do CTG Gomes Jardim também para o nosso patrono.
né, que vai estar conosco nessas apresentações. É um convidado especial, no caso, a artística do CTG Gomes Jardim. Para pensar que cada música tem 4, 5, 6 interpretações diferentes para a música, até o caso. É importante destacar isso. São músicas que foram criadas e não cessam de se inovar. Até nenhum de nós teve um MP todo voltado ao loop. Todo mundo era o loop segunda vez. E o MPB agora, então, acho que nunca está falando nas ruas, né? Chico Buarque. Chico Buarque faz parte do Bossa Nova. Não, MPB. Claro que as heranças desses, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, eles têm uma herança na Bossa Nova. Mas aí na Bossa Nova tu tem quem ali? Tu tem Vinícius de Moraes, né? Então, assim, o Bossa, ele não estagnou. Mas aí junto, o MPB tornou-se uma mistura, né? É uma aula, porque tu vai parar para analisar, que nem eu disse, misturou samba, misturou bossa nova, misturou cantigas de amor, de lamento, é o Brasil na sua identidade. MPB é isso, ó, eu consigo resumir assim quando eu estou explicando nas minhas aulas. A identidade brasileira se cumpre a partir de 60, 64. Tanto que eu dou aula ali, modernismo, aquela busca de identidade começa lá no século XIX, lá, ela vai tornar-se concreta com a existência do MPB. Mas é que nem eu digo, né? A identidade do Brasil, ela se concretiza no MPB. Claro que nós não vamos desmerecer nenhuma tipologia musical, né? Não é essa a questão, mas que a MPB é a nossa identidade cultural e histórica, é isso. A nossa manifestação mais pura e mais clássica de identidade. Exatamente, é muito importante, voltando a uma pergunta atrás, na questão de um recorte do passado, um recorte histórico, é que eles a questão da ditadura militar era tão forte na época que eles se juntavam e até mesmo a junção deles para compor uma música era considerado crime. Era considerado motivo de tortura, de perseguição, de tudo isso. Então era muito... Tem até músicas falando sobre esses encontros, livros escritos, retratos históricos e tudo mais, que retratam esses encontros deles nos bares, nos apartamentos da época e tudo mais. E não só os encontros, como as fugas, né? Tu vê que chegou num ponto que o artista precisava se isolar, digamos assim, exilar, né, para sobreviver. Né? Então, e hoje, o que nem eu digo assim, ó, a prova mais importante da MPB, ela nos deu agora nesse dia 21 de setembro. Nesse final de semana, que é a prova viva de milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro cantando as letras que persistem até hoje e estão extremamente atuais, né? Extremamente atuais. E pertinentes ao momento, que nem eu digo, né? Não calar-se, posicionar-se sempre, sempre, sempre. E já puxando isso, perdão de interromper, tem alguma canção que tu acha fundamental para quem está começando a ouvir o gênero, quer se aprofundar mais, algo que seja, não digo um pouco mais simples, mas algo que a pessoa consiga entender melhor? Acredito que assim, ó, é complicado tu inserir o MPB hoje nas escolas, vou falar do meu meio, tá? Porque nós não temos hoje, de uma forma geral, a família tão presente quanto antes. Então, realmente, para te iniciar um trabalho com MPB, tu tem que fazer conhecer aos poucos. Aqui eu fiz o seguinte, ó, para os que não conheciam, peguei o recurso que tinha próximo e trabalhei com sujeito de sorte. Versão Belchior antiga e trouxe o Emicida, que é o que eles conhecem. Então, por exemplo, se tu vai trabalhar moços, esses moços do Lupicínio Rodrigues, se tu trouxer na voz do Lupicínio,
Lógico que eles vão achar, nossa, que horror, eu sei. Mas se tu trouxer esses moços, na voz do Nenhum de Nós, ou da Adriana Calcanhoto, alguém, né, que eles possam se aproximar mais, digamos assim, aí a coisa muda de figura, sabe? Então, o interesse tu tem que também que saber trabalhar em ti. No meu caso, que tenho 52 anos, né? Eu vou ter que ouvir versões novas, eu vou ter que buscar informações e vou ter que trazer isso e juntar, fundir, intertextualizar, né, as músicas, a história, que aí eles vão se interessar. Entendeu? Falar de ditadura hoje para os alunos é como se tu estivesse falando de uma coisa à parte ou que nunca existiu. Porque tem famílias que insistem ainda em dizer que não. Vamos falar bem sério sobre isso. Isso é grave, né? Então, o resgate da história através da arte, da música, apresentar artistas novos que ainda estão falando sobre esse assunto que é tão pertinente, vai ser pertinente para o resto da vida, tem que ter um certo cuidado e é fundamental, necessário. Exatamente. Sabe? E a música que que eu não fechei, assim, que nem eu te disse, Sujeito de Sorte, é uma delas nessa junção com o Emicida, ficou muito boa. E Cálice. Cálice é fundamental. Porque aí tu vai lá, o aluno que não sabe nada, né? Cálice, mas um cálice, professora. Não, é o cálice. É o cálice da mordaça, não é o cálice de fica quietinho aí. É a mordaça, ou seja, não abre a tua boca realmente, né? E é contra isso que a gente tem que lutar. E é isso que eles têm que aprender, a resistência, né? Direitos, todos lutarem pelos seus direitos, mas saberem lutar de forma inteligente. Que eu digo para eles, pensa bem, esses artistas aqui, ó, metafóricos, usar metáforas, né? Ou seja, eles usavam metáforas para poder se expressar. E assim eles se mantiveram até o fim, sendo resistência inteligente, né? Pensar, o ser pensante, o ser crítico. Realmente é preciso ensinar isso nas escolas. Às vezes a gente pensa, não, é capaz, não. Ah, todo mundo hoje é crítico. Não, não é não. Tu precisa ensinar a ser crítico. E MPB é um caminho para isso, né? E outras músicas mais são vastas, Alegria, Alegria, né? Então tem muita música. E claro, o movimento tropicalista também, porque no conteúdo do modernismo tu vai bater no movimento tropicalista, né? Nosso conteúdo de terceiro ano, vocês aí, daqui a pouco nós estamos falando sobre o tropicalismo, que entra também a continuação desse processo, né, do não calar-se, estender a resistência, estar sempre ali reivindicando seus direitos. Tropicália é para isso, né? Acho que é isso, não sei se eu respondi a tua pergunta. E algo importante de retratar no MPB é toda essa questão que o MPB puxa de falar em metáforas. A gente consegue puxar até, como a senhora é professora de literatura, a gente consegue puxar até alguma parte das pinturas artísticas que faziam na época de perseguição e tudo mais. A gente consegue puxar toda essa questão metafórica do MPB para realmente fazer um recorte do recorte, digamos assim. Sim, essa junção das artes, né, que começou lá em 22, que a gente trabalha isso também em sala de aula na Semana de Arte Moderna, né, digamos assim, que foi o pontapé inicial, para que se tivesse uma percepção que na união de todas essas questões artísticas, a gente consegue atingir objetivos imensos, né? Imenso. Porque o aluno, ele é muito visual, o aluno não, o ser humano, né? O ser humano é muito visual, é auditivo e ele, acima de qualquer coisa, ele é sinestésico. Então, eu preciso sentir em mim alguma coisa que me motive a manter esse prazer, esse gosto, essa sensação, ou desenvolver esse gosto. Que, como prof de literatura, eu sei que muita gente não gosta de ler.
Assim como muita gente não vai gostar de bossa nova, não vai gostar de MPB, não vai gostar de... né? Então, para se criar esse gosto, tu precisa ter alternativas, né? Então, a alternativa visual, fazer experimentar, né? E vou te dizer uma coisa, dá trabalho. E talvez uma das provocativas seja para que eu mesma também, enquanto professora, possa acreditar num projeto que poderia se estender para todas as áreas. Eu vou te dizer assim, ó, é um projeto que abrange todas as áreas do conhecimento. É um projeto que todas as escolas poderiam desenvolver. A bagagem histórica, geográfica, artística, humana, sinestésica que o MPB traz, ia ser assim, ó, é uma parte, é um deleite. Digamos assim que é sonho. Pode ser utópico? Pode. Hoje é utópico, talvez. Mas eu estou plantando uma semente aqui. A nossa escola está plantando uma semente aqui. Daqui a pouco uma escola vai lá assistir a gente lá na UBRA, agora dia 26, 19 horas. E se inspira nisso também. Poxa, dá para trabalhar MPB. Vamos trabalhar MPB também. Sabe? Então eu acho que também um dos objetivos do projeto vem com essa característica, entendeu? É disseminar, é plantar. Não ficar centrado apenas na escola Moricunha, entendeu? Mas se disseminar por aí. Tão importante essa busca dessa identidade, perceber que o Brasil atingiu esse objetivo, perceber que as artes podem se fundir para alcançar muito mais ainda essa amplitude metafórica, amplitude crítica, o pensamento crítico. Por que não? Né? Então é uma semente plantada que pode se espalhar assim, entendeu? Então é isso que eu acredito, na verdade. Assim. Tem que acreditar, tem que me manter acreditando. Exatamente. E considerando todas essa nossa conversa, todas essas perguntas, tem alguma mensagem final que tu gostaria de deixar para os nossos espectadores? Tem. Não se acomodar. Porque o que eu vejo na juventude hoje, com a praticidade desse instrumento, né, é tudo muito relâmpago. Aquilo que conversávamos antes, que eu disse assim, nossa, não faz algo tão extenso que o pessoal não vai parar nem para assistir, né? O que eu percebo hoje, a nossa luta também não é só para implementar os estudos, é para resgatar a história, para mostrar como foi e permanecer resistindo, mas também para que as pessoas consigam resgatar em si o interesse. Essa busca, ela não vai ser fácil, mas se eu não desacomodar e tentar, eu não vou conseguir atingir. Então, a mensagem que eu deixo é assim, ó, nada que é muito instantâneo vai permanecer. O que a gente tem que fazer hoje é, como alguns países já estão fazendo, que é voltar no lápis, por incrível que pareça, tá? Na escrita. Então, por que não? Na escrita da letra da música X. Vamos ouvir, vamos escrever, daqui a pouco vamos fazer uma releitura, entendeu? Então, trabalhar mais, envolver mais e buscar cada vez mais esse pensamento crítico, porque as pessoas, eu não queria usar esse termo que parece chulo, mas vou ter que usar, tá? As pessoas estão com preguiça de pensar. Então, se eu não penso, não me desgasto, não. Pensa, critica, resiste, luta, debate, conversa, porque hoje o debate não virou, né? O debate agora vira briga, né? Não é isso. Debate, fala sobre cultura, sabe? Cultura e identidade. Parece assim que são duas palavras que estão tão distantes, entendeu? E cabe à escola, sim, e às famílias poderem retomar esses dois termos, cultura e identidade, que é fundamental. E é isso. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho muito importante essas atuações dentro da escola, podcast, jornal, tudo. E quero intensificar o convite, né, para o dia 26/9, então, a partir das 19 horas, na UBRA Guaíba, no auditório principal. Estaremos lá recebendo vocês.
E claro que a entrada é 1 quilo de alimento. Então, conforme já expliquei, é para uma movimentação solidária diferenciada, pensando no Natal aí, tá? E aproveitar e quem sabe aí, que nem eu digo, outras escolas também nos assistirem e lançar isso mais longe, cada vez mais longe o MPB. Obrigada. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar aquele like ali, compartilhar com os amiguinhos para todo mundo conseguir comparecer no festival. Por favor, compareçam, não esqueçam do seu quilo de alimento, que é para uma causa maior, convenhamos. E é isso, muito obrigado.